Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Pô, isso provavelmente você já sabe, né? Quem me acompanha sabe disso. Mas tem um segredo que quase ninguém te conta. Tá curioso para saber que segredo é esse? Clique no primeiro link na descrição logo abaixo do vídeo. Vamos para o corte. As pessoas falam, não, cara, o dinheiro é consequência. Eu não acho que é consequência, cara. Ele pode ser consequência. Mas sabe que as pessoas falam, não, cara, faz uma coisa muito legal, com muita vontade e com muito resultado, é a consequência você ficar rico. Cara, pode ser que sim, pode ser que não. Você tem um monte de gente aí que deixou grandes inovações pro mundo cara, que são icônicos e todo mundo sabe o nome e que morreram pobres, cara. Entendeu? Então assim, cara, eu não tiraria o olho de buscar também enriquecer, porque não é uma coisa ruim, você sabe disso. Não é? Sobre ficar rico, eu acho que quem fica rico é a casa. A casa sempre vence. E como que você vira a casa? Você traz as probabilidades ao seu favor, porque a casa é o cassino. Cara, o jogador nunca ganha no cassino, né? A maior chance de você ganhar dinheiro no cassino é você entrar no cassino e você jogar na roleta. E uma única vez, todo o seu patrimônio. Essa é a maior chance de ganhar no cassino. Porque você tem na roleta o preto e o vermelho, e você tem o 0 e o 00, que são verdes, né? Então você tem quase 50% de chance de ganhar. É algo entre 46% e 48% de chance, eu não sei direito. Então a sua maior chance de ganhar no cassino é jogar uma única vez na roleta all-in em alguma das cores. Quanto mais você joga, mais você perde, porque as probabilidades estão contra você. Então para você virar o cassino, você tem que jogar as probabilidades ao seu favor, né? Então o jogo do enriquecimento é um jogo de probabilidades, entendeu? É o jogo de jogar as probabilidades ao seu favor e não contra. E se você quer ser o jogador e quer jogar um jogo de gente grande, você tá jogando com as probabilidades contra você. E você tende a empobrecer, a fazer cagada, a viver pobre, mas com a esperança de que você vai enriquecer algum dia, mas não vai. Como é que tu fez pra virar a casa? Eu passei a deixar de querer enriquecer só com os meus investimentos e passar a ter uma carteira de clientes diversificada. Então foi quando eu deixei de querer enriquecer só investindo meu dinheiro e passei a montar um negócio, não é? Então pensa assim, ó, tem muita gente hoje que acha que vai enriquecer pegando o seu dinheiro e querendo ficar comprando e vendendo toda hora. Pode enriquecer, mas as probabilidades estão contra você. Por isso, é natural que você tenha mais chance de quebrar ou de não prosperar. Quando você empreende sem ferir princípios, porque o empreendedorismo por si só também é um jogo de probabilidades contra você, tá? Então quando você empreende numa área que você conhece, sem você se expor ao risco da ruína, sem se endividar mais do que você deveria, aprendendo antes de correr algum grande risco, você acaba jogando aos poucos essa probabilidade a seu favor. Então quando eu comecei a empreender, né, eu parei de querer enriquecer só na força do meu braço, e comecei a criar mecanismos e modelos, né, que iriam jogar o jogo a meu favor. Por exemplo, se eu tinha 50 pessoas no meu time, na época, prospectando clientes, a chance era muito grande de alguma dessas pessoas do meu time encontrarem um cliente multimilionário. Eu sozinho tenho as probabilidades. Então, o que eu fiz foi um jogo de probabilidades. Eu preciso manter um custo baixo, ter fontes de aquisição diferentes. Tu sabia disso na época ou tu analisou como tu fez e, pô, até que eu fui na cagada certinho? Cara, foi uma mistura dos dois. Não foi na cagada, eu sabia que essa era a direção. Mas óbvio que eu não tinha essa clareza que eu tenho hoje. Mas na época eu também não tive um mentor, sabe? Eu não tive um cara que sentava comigo e me explicava. Os meus mentores eram os livros. Então o que mudou a minha vida com certeza foi ler, mesmo não gostando de ler. Porque para pra pensar, ler é colocar as probabilidades ao seu favor, cara. O cara, ele viveu uma vida inteira e ele registrou os maiores aprendizados que ele teve no livro dele. É sobre isso o livro. É sobre uma mensagem, é sobre o que ele aprendeu, é sobre o legado. Um legado que ele vai deixar no outro, diferente de uma herança que ele deixa pro filho, não é? Então ele registrou todos os aprendizados dele no livro. E aí a gente vai viver uma vida tomando porrada todo dia para aprender o que esse cara já aprendeu no final da vida dele, tendo tido o sucesso que ele aprendeu, o sucesso que ele teve. Não, eu vou ler livro. Ler livro vai trazer probabilidade a seu favor. Então se você ler a história do Elon Musk, verdade. Se você ler livro e você lê a história do Silvio Santos, você lê a história de seja lá qual for o empreendedor, você vai aprender o que ele demorou uma vida inteira para aprender. Então você vai reduzir a possibilidade de errar onde ele já errou, não é? Então eu conheci Deus por causa de um livro. Eu descobri o que era equity através de um livro. Eu aprendi que existia o significado de um propósito através de um livro. Então, algumas das grandes viradas que eu tive na minha vida foram lendo livros. Então, assim, a nossa vida é um jogo de probabilidades, cara. Eu não posso andar sem cinto no banco de trás. Preciso reduzir meu risco da ruína, preciso reduzir meu risco de morte. Eu preciso reduzir meu risco de tudo. Eu não posso querer me alavancar de alguma forma. Tem banco aí que talvez quebre, porque se alavancou, não porque era um banco ruim, né? Você precisa trazer probabilidade a seu favor. A vida, ela é um jogo de probabilidades, cara. Acreditar em Deus é melhorar essas probabilidades também, não é? Lógico, pô. Se você morrer, você chegar lá e descobrir que não existe Deus, tanto faz, né? Você nem tá lá mais. Se você descobrir que existe Deus, pô, que bom, né? Acreditar que Deus existia, né? É uma probabilidade. Conhecer Deus ou
se considerar cristão ou não, ou se converter ou não, ou seja lá o que for, não necessariamente impacta você ser rico ou pobre, você ganhar dinheiro ou não. São coisas completamente diferentes. Eu acredito que existe um caminho onde você pode acreditar em Deus e viver como um cristão, ou seja lá como a pessoa se denomine, e você poder seguir o mesmo caminho, pobre financeiramente ou rico, porque Deus ele é onisciente, então ele sabe o que é e o que seria. Então existem vários caminhos, não é? Você tem o livre-arbítrio, né? E Deus sabe o que acontece se for pra cá, o que acontece se for pra cá, mas eu acho que tem gente que acaba servindo a Deus, mas às vezes por acreditar, seja por uma questão de religiosidade, ou por uma questão de origem, ou talvez por um excesso de dogmas, ou seja lá o que for, a gente acha que ser rico é errado e ser pobre é humilde e nobre. E Mas por não é isso uma muita questão- gente acaba indo por aqui, né? Tem um problema com as massas, assim, né? Eu vejo que geralmente a opinião das massas é uma opinião que tem muito mais a ver com o viés emocional do que com uma questão lógica. A gente erra isso o tempo todo. E o dinheiro é uma delas. É muito difícil, cara, você ouvir alguma reflexão sobre riqueza de alguém que não chegou lá. É muito clichê ou muito ilógico você ouvir de alguém que passou a vida inteira pobre e nunca teve a opção de escolher e foi obrigado a viver a vida que teve, dizendo que o dinheiro não traz felicidade ou que ser rico não vale a pena, ou alguma coisa do tipo. Então, acho que a pessoa que ela não atingiu a liberdade financeira, ela dificilmente vive. Eu acho que ela sobrevive, não é? Então, ela é uma pessoa que ela faz o que faz por necessidade e não por opção. As pessoas, elas querem dar um jeito de colocar os outros no mesmo nível que você, não é? Então, se você sofre, você quer fazer o outro sofrer. Se a sua vida tá um lixo, você quer deixar a vida do outro um lixo. Quando alguém nos ataca, né? Geralmente essa pessoa nos ataca porque ela queria estar no nosso lugar, ou ela queria ter o dinheiro que a gente tem, ou alguma coisa assim. O ponto você não vê ninguém que tá tendo sucesso perdendo tempo atacando os outros, geralmente. Assim, não faz sentido. A pessoa ela tá muito ocupada com a jornada que ela tá trilhando. Me perguntaram assim um dia desse, o que você fez aí pra atingir o sucesso, enriquecer e tal? Mas, cara, eu tava refletindo, eu falei, cara... As pessoas realmente perguntam, porque eu perguntei pra muita gente bem-sucedida, tipo, por que você ficou rico, ou sei lá o que for. E sabe o que eu pensei? Eu pensei que eu tenho muito pouco mérito no meu sucesso. Por que pouco mérito? Porque o que me enriqueceu teve muito mais a ver com coisas que eu não controlava do que com coisas que eu controlava. Foram muitos acasos na minha vida. Mas aquelas poucas coisas que eu controlava, cara, eu representei. As poucas coisas que estavam ao meu alcance, eu fiz, velho. Eu trabalhei muito. Eu chegava no escritório, olhava pro lado, não tinha ninguém. Eu ia embora, não tinha ninguém. Então as poucas coisas que estavam ao meu alcance, eu fiz. E a maioria das coisas que não estavam ao meu alcance deram certo. Então o que eu tiro disso? Que as únicas coisas que estão ao nosso alcance, cara, precisa representar. Então tem várias coisas que não estão ao seu alcance aí, mas se essa daí tá ao seu alcance, cara, toca o pau, velho. E não esquece, a casa, cara, sempre ganha. As probabilidades têm que estar ao seu favor, cara.